Bem, amigos, vamos lá então com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Vamos lá, você pode participar, desde que é o canal que se tornou a voz da população. Nós estamos aí para atender a nossa população, né? Ponta Porã tem voz aqui pelo canal Fatos, Informações e Opiniões. Começou no final do ano passado e segue agora. E você pode participar, né? Dando seu like, deixando aí, clicando o seu joinha, deixando seu like, comentando. Você pode também compartilhar o nosso link aí nos grupos de WhatsApp e pode se inscrever, né? É fácil se inscrever, é só você estar logado no Google aí, em algum Gmail, né? E que você faz a inscrição rapidinho ali, é só clicar em inscrever, né? E já estará inscrito, isso nos ajuda bastante. Vamos lá? Então, com as informações, não se fala em outra coisa no Brasil, nessa tremenda injustiça que está acontecendo no Brasil. Nesse que o país indo para o fundo do poço junto com o judiciário que está mais do que ditador aqui no país, né? E a gente já vinha alertando há muito tempo, pessoal, o povo não acreditou, né, que nós viveríamos uma ditadura do judiciário. Estamos vivendo e eles estão atropelando, estão passando por cima, e se o povo não se levantar, a coisa vai ficar muito pior, né? Muito pior do que já está, né? Quem acha que não fica pior, fica, e fica muito pior. Nesta quarta-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou por unanimidade, né, a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Dessa forma, o ex-presidente pode ser condenado por suposta tentativa de golpe de Estado, né? Aquele golpe de Estado que um dos integrantes, um dos golpistas não conseguiu chegar a tempo, o golpe não funcionou porque ele perdeu o táxi, perdeu o Uber, segundo o próprio STF, né? A Polícia Federal relatou. E isso foi tentativa de golpe, né? Sem forças armadas, sem a tentativa do golpe, de fato, que não aconteceu, né? E é esse o STF do Brasil hoje, né? Votaram pela aceitação da denúncia os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Ontem nós falávamos do Fux divergir aí do Alexandre de Moraes, né? Ou do inquérito, mas ele votou favorável. Então, como eu dizia ontem, que poderia ser só um jogo de cena, foi jogo de cena, né? Do Fux. Fux, Dino, Carmen e Zanin seguiram o entendimento do Moraes, segundo o qual Bolsonaro liderava uma organização criminosa estável que usava ação coordenada como estratégia. Fantasiosa demais, né? Fantasioso demais o inquérito da Procuradoria-Geral da República, né? Além disso, de acordo com Moraes, a PGR trouxe na denúncia fatos criminosos, circunstâncias e qualificação dos acusados. O magistrado argumentou que o arcabouço probatório foi produzido pela Polícia Federal, né, de forma bem autônoma. Autônoma coisa nenhuma, né? A delação premiada foi de Mauro Cid, né? Ele foi pressionado, né? E esse vídeo foi amplamente divulgado só por aquele vídeo, por ele ter sido coagido pelo ministro do Supremo. Essa denúncia ela já teria que ter sido anulada, mas não foi, né? Não é o que está acontecendo no judiciário. Eles querem prender Bolsonaro, querem prender as pessoas em volta de Bolsonaro, e eles não estão nem aí para a defesa, estão cerceando a defesa, estão cerceando o direito de ampla defesa, enfim, eles estão arrebentando com Bolsonaro e quem for aliado de Bolsonaro. Eles querem porque querem acabar com a possibilidade deles perderem o poder, né? Porque Bolsonaro é uma ameaça, né, da direita em ameaça ao poder deles, né? Por uma bobeira, por um erro do sistema, Bolsonaro foi eleito em 2018. Forçaram, né, com que ele não fosse eleito, né? Todo mundo viu como é que aconteceu o pleito eleitoral de 2022. E agora, como o Bolsonaro continua forte, eles apostavam, né, como diz o próprio Barroso, né, que eles derrotaram o bolsonarismo. Eles viram que não derrotaram o bolsonarismo, né? O povo de direita se uniu cada vez mais e Bolsonaro está cada dia mais forte. Apesar de toda a perseguição que a gente vê aí, né? Ali ainda tem esse desgoverno do Lula afundando o Brasil. Vem o STF com a pá de cal para tentar enterrar de vez o país, né? E eles tentam separar, né? E dessa forma, tirando o Bolsonaro do cenário, eles tentam se manter no poder, porque eles estão ameaçados no poder, né? O sistema nunca esteve tão ameaçado de perder o poder, e eles não querem perder o poder.
e eles vão tentar de tudo, né? Lógico que a gente já sabe que Bolsonaro vai ser condenado. Por quê? Bolsonaro cometeu o ato de uma tentativa de golpe de Estado? Claro que não. É evidente que não, mas eles querem que assim seja e assim vai ser. Se eles querem, vai ser assim, né? E aí tem muita gente esperando a intervenção internacional que vai acontecer. Só que se a população não se levantar, não pode só esperar o que vai acontecer nos Estados Unidos aqui. A gente está vendo que vai haver uma sanção pesada contra Alexandre de Moraes, os ministros da primeira turma do STF e muitos ao seu lado, juízes auxiliares, que atuaram do lado, principalmente de Alexandre de Moraes, né? Só que se o povo não se levantar, isso de nada vai adiantar. É preciso que a população comece a se levantar. A gente está vendo absurdos e absurdos que estão acontecendo no Brasil, né? Bandido tendo todo o tipo de privilégio. E pessoas como a Débora Rodrigues dos Santos, que pichou, né, com batom a estátua ali na frente do prédio do STF, perdeu o mané de uma fase proferida pelo Luiz Barroso, né, ministro e hoje presidente do Supremo, do extremo Tribunal Federal, pega 14 anos de prisão, está sendo condenada a 14 anos de prisão. Esse foi o pedido do Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Além de Bolsonaro, devem virar réus os seguintes nomes, né? Alexandre Ramagem, que é ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, e as Forças Armadas só olhando isso acontecer, quietinha, sem fazer nada, né? Uma covardia tremenda. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Mauro Barbosa Cid, ex-agente de ordens da presidência, né? Que é tenente-coronel do Exército, e o Exército olhando, as Forças Armadas olhando e não fazendo nada. O atual comandante, meu Deus do céu, não dá nem para falar, né? Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil Militar da Aeronáutica, e a Aeronáutica só olhando e não fazendo nada. Até quando que eles vão ficar olhando e não fazendo nada? O poder moderador, né? Que o próprio STF quer tirar, né? Eles não são poder moderador. E do jeito que tá, não são mesmo, né? Não vão ser mesmo. Mas eu costumo dizer, as Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha, Aeronáutica, vão voltar a dar orgulho pro povo brasileiro. Assim eu espero. Embora o povo esteja desesperançoso já, né? Mas eu espero por uma reviravolta, porque nós estamos vivendo uma ditadura. Infelizmente estamos vivendo, né? Ontem os integrantes do colegiado rejeitaram todas as contestações, né, da defesa de Bolsonaro à denúncia da PGR. Apenas o ministro Luiz Fux acolheu uma interpelação dos advogados, umazinha assim, né, dos advogados que trata da competência do STF para julgar o caso. Isso é jogar para a torcida, né? Conforme Fux, o processo deveria ser julgado pelo plenário do STF e não pela primeira turma, como está atualmente. Pior, segundo ele, do que o juiz que não sabe o direito é o juiz incoerente, né? Ele disse isso ao mencionar que a matéria de competência da turma não é pacificada no STF. O juiz do STF relembrou que neste mês votou sobre o assunto, mas foi vencido. Para ele, a questão do número de ações que foram julgadas, como argumentou Moraes, não impede que a questão volte a ser debatida. E em sua fala, né, pediu licença para manter a sua coerência que teve na semana passada. E disse estar julgando pessoas que têm prerrogativa e o local correto seria o plenário. O fato de que há inúmeras ações decorre exatamente de que o número de partes envolvidas é multitudinário, né? E o Fux, né, que ontem disse tudo isso, apenas fez jogo de cena, como nós tínhamos falado, né? O Fux voltou a ser notícia hoje, né? Porque o ministro Luiz Fux inesperadamente indicou que vai revisar a pena prevista para Débora Rodrigues dos Santos, acusada de pichar a estátua à Justiça em frente à sede da Corte durante os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Na cara do ministro Alexandre de Moraes, ele declarou, né, querer analisar o contexto em que se encontrava essa senhora. Em determinadas ocasiões eu me deparo com uma pena exacerbada. Moraes, visivelmente surpreso e assustado, reagiu tentando mostrar uma suposta culpa de Débora, né?
A frase "perdeu o mané", utilizada no ato, remete a uma declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Para quem não se lembra, né, em novembro de 2022 foi gravado em Nova York, respondendo a uma manifestação de um manifestante, né, com essa expressão. Ele falou, né, para uma pessoa que estava lá perguntando para ele se ele não ia se pronunciar sobre o fiasco, né, que foi a eleição de 2022, e aí ele virou e disse: perdeu o mané, não a mola, né? Foi isso. E aí, uma senhora, mãe de família, revoltada com o resultado das eleições, como hoje a grande maioria dos brasileiros revoltados com aquele resultado, e para mim eu deixo muito claro que houve fraude naquelas eleições. Se não houve fraude, como diz o ministro Alexandre de Moraes, houve erros crassos, né? Urnas que são passíveis de invasão e de mudança, né, de informações, né? E assim o Brasil vê, né? É muito fácil a gente, porque a conta não bate, é muito fácil a gente fazer uma conta rápida, né? O presidente Lula não tem apoio popular, nem no Nordeste ele tem apoio popular. Ele foi para o Nordeste e reuniu míseras meia dúzia de pessoas aí, né? Pouquíssimas pessoas. E no seu estado, né, inclusive, Pernambuco, ele não tem povo, e não tem povo. E nem na eleição era assim. E você vê Bolsonaro em qualquer canto que ele vai, né, reúne milhares e milhares de pessoas, né? Não bate essa conta do TSE, não bate, né? E ela estava revoltada com o resultado das eleições, né? Mas não fez nada demais. Não fez nada demais, apenas pichou, né, como perdeu o mané do Luiz Barroso, a estátua à Justiça, né, que fica ali na frente do prédio do STF, do Supremo Tribunal Federal, e vai pegar 14 anos de prisão. 14 anos de prisão, né, sendo que tem bandidos, traficantes sendo soltos aí, com menos de 1 ano de prisão, né. A coisa tá feia no Brasil e vai ficar pior, né? Se o povo não se levantar, a coisa vai ficar pior. E o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais que o Brasil está vivendo uma das maiores crises de sua história, não só econômica, mas também democrática. Quando, abre aspas para o presidente, né, para o ex-presidente Bolsonaro: quando fui presidente, reduzimos a inflação, criamos empregos e trouxemos investimentos para o país como nunca antes. Agora, com a economia em queda livre, empresas fechando e famílias sem conseguir pagar o básico, aqueles que deveriam governar para o povo estão preocupados com outra coisa, né? Garantir, eles estão totalmente preocupados com outra situação, né? Que é o de garantir que o presidente de honra do Partido Liberal, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passe o resto de sua vida na cadeia para nunca mais disputar uma eleição. Isso é exatamente o que vimos acontecer na Venezuela, onde usaram a justiça como arma para definir o resultado das eleições antes mesmo do povo votar. No Brasil, estão tentando fazer a mesma coisa. O povo está sendo roubado do direito de escolher o seu presidente. Nenhum país pode se chamar de democracia quando seu líder mais popular é retirado da disputa com manobras judiciais, né? Manobras visíveis e ridículas, manobras judiciais, né? Todos sabem, Bolsonaro continua, né, na sua publicação, todos sabem que se eu pudesse concorrer, venceria. E é por isso que estão fazendo isso. Não para defender a democracia, mas para se agarrar ao poder a qualquer custo. É isso que eu falei agora há pouco, né? É isso mesmo, é exatamente isso. Eles estão com medo de perder o poder. Então eles estão tirando a principal ameaça, né, ao poder deles, que é Jair Bolsonaro. Enquanto eles tentam calar a oposição, a economia afunda, os investidores fogem e o povo trabalhador paga a conta da incompetência. Em vez de resolverem os problemas reais do Brasil, gastam tempo e dinheiro para garantir que Bolsonaro nunca mais apareça numa cédula eleitoral. O Brasil merece uma democracia de verdade, onde quem escolhe o presidente é o povo na urna e não meia dúzia de juízes dentro de um tribunal. O futuro do país está em jogo. E aí a gente vê aquele bando de jornalistas, né, jornalulistas da extrema imprensa, falando, né, sempre
defendendo as urnas, o processo eleitoral, e sempre jogando aquela de que como que os eleitos da direita estão reclamando da urna se eles foram eleitos pela urna, né? Agora, a eleição presidencial está na cara que houve erro, né? Não vamos falar em fraude, vamos falar em erro, né? Erros claríssimos, né? Tá todo mundo vendo. E em relação às urnas, não existe outro meio de se disputar uma eleição, né? Você tem que estar, seu nome tem que estar lá na urna. Se você não confia nela, ou se você vai ser eleito ou não, né? De alguma forma é preciso disfarçar. E foi feito um disfarce, né? Para todo mundo aí do TSE em relação aos outros eleitos. Não há como dizer que a maioria dos políticos eleitos não seriam os de direitas. O povo mostrava isso, as pesquisas mostravam isso. Falar em pesquisa, né, era tudo contra, né? Era tudo contra. As pesquisas também manipuladas, tentaram de tudo. Talvez a vitória fosse para ser maior ainda, né? A próxima eleição não vai ser diferente. Os políticos de direita hoje, alinhados a Bolsonaro, serão, pela lógica, serão, né, os que devem ser eleitos em grande maioria nas próximas eleições. E por isso eles querem tirar o Bolsonaro para enfraquecer, né, essa direita que surgiu no Brasil depois que Bolsonaro se candidatou a presidente. Se candidatou e venceu, né, as eleições de 2018, né? Bom, nessa questão aí a gente sabe que Bolsonaro está condenado. Agora resta saber o que vai acontecer, qual vai ser a reação popular, porque ela tem que vir, né? Ela tem que vir, não tem jeito. A gente vai ver também o que vai acontecer na classe política, porque há uma votação de anistia aí, e politicamente é a esperança de acabar com essa injustiça que está acontecendo hoje no país, dentro do judiciário brasileiro, né? É o Senado e os deputados federais, principalmente o Senado, que pode confrontar essa situação. Embora nós tenhamos na presidência Davi Alcolumbre, que já disse que não quer e não vai pautar nenhum impeachment de nenhum ministro, mas se formarem maioria, o Senado derruba, sim, essa questão dessa ditadura hoje do judiciário brasileiro, né? E até por isso o STF já está trabalhando, né, pensando nas próximas eleições para eleger o menor número possível de políticos e senadores de direita, senão eles estão perdidos, né? Mas hoje politicamente ainda é possível, né? É por isso que Bolsonaro tem se mostrado bastante tranquilo, né? A questão da anistia, ela deve ser votada brevemente, ainda nesse semestre, na Câmara dos Deputados, e outras questões aí que o STF está impondo, né, sanções e punições e condenações ao ex-presidente Jair Bolsonaro, politicamente ela pode ser revertida. Vamos ver se os políticos terão peito para isso, né? Mas tudo depende. Político, ele age de acordo com a pressão popular. Se houver pressão popular, os políticos cedem, não tem jeito, cedem, eles têm medo da população, né? Eles têm medo de não ser eleito de novo. Então, se houver pressão popular, sim. Se não houver pressão popular, vai ficar tudo do mesmo jeito, né? E vamos esperar que a população brasileira acorde, porque os absurdos estão acontecendo aí. Os absurdos estão acontecendo aí. Tem juiz aí determinando, tem juiz aí baseado nesses desmandos do STF, comandando as mais absurdas ordens aí, né? Lá em Santa Catarina, se não me engano, na cidade de Cunhaporã, né? Uma juíza, né, ordenou que uma bebê, né, uma criança, fosse vacinada e que ela fosse compulsoriamente vacinada, né? Ou seja, ela determina, os pais não querem, os pais acham que aquela vacina, e comprovadamente, cientificamente, como eles gostam de dizer, a vacina da Covid, ela prejudicou muita gente, coagulou o sangue de muita gente, está todo mundo sabendo disso, informações estão vindo, a imprensa brasileira, infelizmente, não mostra, mas as informações e médicos recomendando que não hajam, que a vacina ela seja cancelada, ela não seja mais obrigatória, que ela não seja mais realizada no mundo, né? Aqui no Brasil eles querem obrigar as crianças a tomarem vacina e os juízes, alguns, estão determinando que as vacinações sejam realizadas. Aconteceu com Cunhaporã. Isso é só um exemplo do desmando que vem o judiciário comandando de forma ditatorial o país.
né? Então, se o povo não se levantar, isso aí vai se tornar uma cena comum e ninguém vai poder falar mais absolutamente nada. Absolutamente nada. Então é preciso dar um basta nisso, né? É preciso dar um basta nisso. Vamos acreditar na nossa classe política. A oposição hoje não tem força para enfrentar, mas vamos acreditar, né? Vamos acreditar. E se não houver força política, é só força popular. E com a força popular, ninguém aguenta. Vamos falar de esporte, porque ontem nós tivemos uma paulada da seleção brasileira, né? A gente já sabia. Eu falar para você que eu esperava uma vitória do Brasil, talvez um empate, né? Mas essa goleada aí foi clara que ia acontecer, né? E aí nós tivemos o Rafinha numa entrevista com o Romário. O jogador, quando não tem personalidade, ele vai no embalo do entrevistador, né? E ele foi no embalo do entrevistador. Deu dó do Rafinha ontem, né? Apanhou feito cachorro de criança, né? Cachorro pequeno. Apanhou. E depois, no final, quando estava saindo, ainda foi zoado, né? Levou um trombão do goleiro da Argentina. Foi zoado, parecia uma criança ali na roda, os caras tirando sarro, né? Mas, perdeu e perdeu de pouco. É muito ruim a seleção brasileira, é muito sem sangue, né? Parece uma seleção sem raça, não? Fraquíssima. Não vai se perder a classificação, porque já está praticamente classificado, né? Mas precisa melhorar muito se quiser alguma coisa. Só que esse resultado disparou aí um monte de ofensas racistas, né? Por parte, primeiro, dessa bobagem que o Rafinha falou, né? Mas aí vem aqueles exageros, né? Um jornalista paraguaio, não sei nem se dá para chamar de jornalistas paraguaios, né? Comemorando a derrota do Brasil, né? Por 4-1, chamando o povo de macaco, a brasileira de cadela, enfim, né? Tem alguns malucos que aparecem aí, e são principalmente aqueles que não têm coragem de falar na frente dos outros. Falam no microfone, falam através do vídeo, mas chegar na frente de alguém não fala, né? Não tem coragem. Tem muita gente assim, né? Aqueles valentões de internet. Tem muitos desses. E aí ele proferiu algumas ofensas aí, né? Ofensas racistas a brasileiros. Mas isso aí, né? A gente sabe que não é a maioria. Você não pode generalizar. São alguns. Né? São alguns imbecis. Imbecis tem em todo canto. Aqui no Brasil também tem, né? E muitos, são poucos não, né? E muitos, né? E aí essa derrota aí gerou aí várias ofensas racistas, né? Acontece, infelizmente acontece, não era para acontecer, mas acontece. Vamos aos resultados então da 14ª rodada aí das eliminatórias. A Argentina disparou, né? Nós tivemos a Bolívia empatando com o Uruguai em 0-0. A Colômbia empatou com o Paraguai 2-2, né? O Paraguai perdia por 2-0 e foi buscar o empate. 2-2. O Paraguai está praticamente classificado para o Mundial. Venezuela ganhou do Peru por 1-0 e a Venezuela agora tira a Bolívia, né, da repescagem e está na repescagem a Venezuela. A Argentina goleou o Brasil 4-0, Chile e Equador empataram em 0-0. A Argentina lidera com 31 pontos, seguido de longe, né, pelo Equador, 8 pontos atrás, 23 pontos, né? O Uruguai o terceiro tem 21 pontos, o quarto é o Brasil 21 pontos, o quinto o Paraguai 21 pontos. Aí sexto é a Colômbia com 20 pontos. Em sétimo, na repescagem, a Venezuela com 14 pontos. Aí aparece em oitavo Bolívia, a Venezuela tem 15 pontos. Aí aparece em oitavo a Bolívia com 14 pontos, o Peru em nono com 10 pontos e décimo o Chile com 10 pontos na lanterna das eliminatórias. Então faltam aí quatro rodadas, né? 4 rodadas para o término das eliminatórias, né? E nós vamos ver então a partir eu acho que da 15ª rodada a gente já vai ter os 6 primeiros classificados. Os 6 classificados. A Argentina já está classificada, Equador praticamente classificado, Uruguai praticamente classificado, Brasil praticamente classificado, Paraguai praticamente classificado e Colômbia com 20 pontos em sexto também praticamente classificado, né? Tem muitos jogos ainda, mas os 6 para mim não mudam mais. O que pode mudar aí é o detentor aí da 7ª colocação, que iria para a repescagem, hoje está com a Venezuela. Eu acho que esses 6 estão classificados e aí Venezuela, Bolívia, Peru e Chile vão brigar pela vaga na repescagem. São essas as informações. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.